prepara o café. Ou a pipoca. O DaManiCast vai começar. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do DaManiCast. Esse é um espaço criado com um propósito muito especial, não é? É para levar informação de qualidade sobre saúde, neurologia, neurocirurgia, medicina da dor e tantas outras especialidades que a gente vai trazer aqui para esse espaço. Para que os pacientes, para que os cuidadores tenham mais segurança e bem-estar no dia a dia. Afinal, a missão da Damani é cuidar e isso também passa pela informação de qualidade. Hoje, para abrir esse projeto incrível, idealizado pelos fundadores da Damani, nós temos aqui o Dr. Gustavo Noleto, neurocirurgião, PhD em neurocirurgia funcional e especialista em medicina da dor. E a doutora Denise Cury, neurologista, especialista em Parkinson, fundadora do Centro de Estudos em Distúrbios do Movimento do Piauí e coordenadora do curso de Medicina do Centro Universitário Uninova FAP. Doutora Denise, doutor Gustavo, vocês dois trabalham com distúrbios do movimento de uma forma geral, mas especialmente com Parkinson. Então eu vou começar perguntando o que levou vocês a adotarem, a abraçarem essa especialidade tão específica. Como é que vocês se toparam para começar esse projeto, né? Como é que vocês se conheceram, se toparam? Como é que tudo chegou onde está hoje? É muito interessante, os caminhos eles vão acontecendo e você me fez essa pergunta e eu relembrei, né, essa trajetória. E na verdade, a doença de Parkinson ela apareceu para mim quando eu fazia o 12º período de medicina, né? Até o 12º período de medicina eu queria fazer uma especialidade em clínica médica e eu queria fazer reumatologia. E fiz uma parte do meu internato, né, que é o estágio, em Fortaleza, na UFC. E lá eu tinha uma carona com a doutora Aline, que é neurologista lá em Fortaleza, porque eu ficava numa casa que era vizinha dela. E eu estava no estágio de clínica médica, ela era da residência de neurologia. E eu tinha que esperar a minha carona. Então Sim. eu esperava no ambulatório Walter Cantide e eu nunca tinha entrado no ambulatório de Parkinson. E eu tinha que esperar ela terminar as prescrições. Eu comecei a ver no meio do estágio, eu pedi para mudar para neurologia, porque eu me encantei. Então, eu fiz neurologia desde o início, pensando em doença de Parkinson. E aí, por isso, fui para o FMG, que é uma instituição que tem uma tradição em distúrbios do movimento. Aí foi o meu caminho em doença de Parkinson. Então tudo surgiu de uma carona. Tudo surgiu de uma carona. Nossa, interessante. Inclusive, até hoje, nos congressos, a Aline chega para mim e falou: sou responsável por essa especialidade. Eu tinha um carro. Eu tinha um carro. E você, Gustavo, como é que chegou até aqui? O que te trouxe aqui? Foi uma carona também? Então, em relação a distúrbios do movimento, eu acho que a minha história entrou na mesma rota de distúrbios do movimento durante a residência, né? Eu sempre tive fascínio, na verdade, por neurocirurgia. Muito disso era algo, talvez, sem embasamento, né? Porque quando a gente é acadêmico, a gente tem alguma noção, mas às vezes são conceitos superficiais, que é natural daquela etapa, né, do estudo. E em algum momento eu tive contato com a neurocirurgia e aí mais à frente eu realmente me encontrei no ramo dentro da neurocirurgia, que é a neurocirurgia funcional, que ela basicamente trata doenças que a gente chama de distúrbios funcionais que muitas vezes não são representados nos exames de imagem, né? É o que eu estava dizendo, conversando com colegas, que a imagem muitas vezes é normal, mas o paciente está sofrendo tanto que isso não é refletido na imagem. Mas isso transpõe, isso supera, né, o nosso entendimento anatômico e estrutural. E aí nosso conhecimento de neurocirurgia funcional vem para suprir esse gap, né? E aí dentro de distúrbios do movimento, a doença de Parkinson é o maior representante. Então é impossível você falar em neurocirurgia funcional sem falar em doença de Parkinson. Como é impossível você falar em neurocirurgia funcional sem falar em dor, ou em espasticidade, ou enfim. Em distúrbios que causam bastante sofrimento, que o objetivo maior é trazer qualidade de vida, principalmente. Muitas vezes a gente não cura o doente, a gente não muda a história natural das doenças, mas o fascínio vem disso, do que é desafiador, né? É algo meio
baseado muito em experiências pregressas que a gente vem acumulando ao longo da nossa vida e que aí a gente, sei lá, em algum ponto da nossa trajetória, não posso dizer exatamente foi tal dia que isso aconteceu, mas as coisas foram acontecendo e eu fiquei fascinado por essa área. E aí a doença de Parkinson, naturalmente, estava lá e foi baseado nisso que a gente se encontrou aí profissionalmente por conta dessa área em comum. Ou seja, o que poderia ter afastado o interesse, né, que é uma coisa que não tem uma cura, né, mas só um alívio, só entre aspas, né? Então foi o que foi o efeito reverso, né, em você, foi o efeito contrário. Na verdade, em vez de afastar, fez foi te encantar, né? E assim, hoje vocês estão juntos na Damani. Eu vejo que vocês têm muito carinho pela clínica. A clínica ela respira carinho, respira cuidado, né? É todo uma forma. Você entra aqui, você encontra um ambiente totalmente diferente, né? Um ambiente bem acolhedor. E desde o ambiente, a equipe, especialmente os pacientes, vocês são muito apegados, vocês pensam muito neles, né? Em tudo, em todo o ambiente. Como surgiu a ideia de uma clínica como essa? E o que significa Damani? Né? Assim, Damani é o quê? Por que que ela surgiu? E como foi que nós chegamos nesse ponto? Então, os caminhos se cruzaram profissionalmente e desde então, né, essa história tem mais ou menos uns 4 anos, né? Quando nós começamos a trabalhar juntos, na verdade, a Damani não existia, né? A gente começou a trabalhar em outros lugares, já tinha uma certa afinidade por conta dos temas, do que a gente trabalhava. E de lá para cá, nós conseguimos construir, né, dando as mãos. Sim. Então, o significado de Damani é exatamente isso, dar as mãos, que foi o que nós fizemos ao longo dessa trajetória. E não só fazer uma parceria, né, Denise e Gustavo, mas uma parceria com todo o corpo clínico, todos os médicos e profissionais que compõem a Damani, todo o nosso time administrativo, o time de marketing, então todos nós, para conseguirmos entregar esse trabalho, que é tão precioso para a gente, nós precisamos sempre dar as mãos uns aos outros. Entendi. Eu acho que também a gente dar as mãos na relação médico-paciente, né? A Sim. gente se dedica integralmente a pessoas que nos procuram, tenta aliviar o desconforto deles. Obviamente, eles nos ensinam muito, né? E a gente anda de mãos dadas, não tem jeito. Nesse perfil de doenças que a gente habitualmente trata, a gente praticamente continua de mãos dadas com o doente por longos anos, porque são condições que se prolongam. Muitas vezes, como eu falei, a gente não cura, né? A gente alivia e a gente acompanha integralmente, se dedica, enfim. E aprendemos bastante com eles. Com certeza. Vocês se conhecem há quanto tempo? Eita. Foi em 2000. Há quanto tempo vocês se conhecem? Foi lá na Dor Sob Controle. Então foi 2019, 2020, né? 2019, eu acho. 2018 para 2019. 18? Tá, 18 2018. E desde o começo vocês sabiam que poderia rolar uma sociedade, poderia... Não, na verdade vocês se odiavam, então. Não, a gente trabalhava em outra clínica, uma pessoa que é amiga nossa, que é neurologista, Dr. João II, e lá atendíamos, né, cada um na sua área. Não havia essa integração ainda multiprofissional no distúrbios do movimento. A gente discutia casos, a gente, né, sempre conduzimos os pacientes de uma forma dedicada, de forma semelhante, sabe? Assim, a nossa dedicação lá, que também trouxemos esse mesmo espírito, esse mesmo conceito para cá, de uma dedicação integral. Então, talvez essa sintonia profissional já existisse, mas a gente nunca tinha pensado. Acho que a ideia do projeto de fazer uma clínica veio depois. Na verdade, alguns projetos eles surgiram até mesmo antes da clínica, né? O próprio CEMOV, que é o Centro de Estudos, ele começou com reuniões científicas
que eram às sextas-feiras, na clínica de um outro colega, né, o Dr. Francisco Alencar, e o Gustavo sempre me apoiou, desde o início, né? Eu lembro bem que as reuniões eram às 7 horas da manhã e o Gustavo ia para as reuniões. Então, realmente eu recebi muito apoio. E eu acho que esse apoio mútuo de propósitos muito semelhantes, muito alinhados, naturalmente desenharam esse caminho. Entendi. E a Damani, ela surgiu no momento em que houve a necessidade de colocar esse paciente que era acompanhado, né, em distúrbio do movimento em Parkinson, era acompanhado por mim, em algum momento seria indicado para neurocirurgia funcional, e aí chegaria no Gustavo. A gente queria que a experiência do paciente fosse de cuidado, que ele de fato sentisse o comprometimento que nós temos em cada paciente, com cada família. Então, nós pensamos nesse ambiente que ele é como uma casa, acolhedor, né? E todo o trajeto, toda a trajetória do paciente aqui dentro, ela é muito pensada. Então é uma jornada, né? Ele Uma entra e ele jornada. vai ter todo o suporte, ele não precisa procurar novos especialistas, ele tem tudo que ele precisa aqui dentro, né? E algumas coisas que não tem nesse espaço físico, nós temos com parcerias, né? Nós temos alguns Pessoas que são colegas. alinhadas no mesmo Pessoas- propósito, mesmo com que mesmo- fisicamente em outros ambientes. Isso. Mas a gente tem, sim, até para fazer o time multiprofissional, que nem todos estão aqui fisicamente, mas o propósito também. E hoje eu percebo também que vocês não têm esse carinho, esse cuidado todo só com os pacientes, mas também com os cuidadores, né? Tanto que tem o Missão Cuidar, que é um projeto da Damani, para orientar, para tirar dúvidas, para apoiar os cuidadores, né? E quais hoje vocês consideram que sejam as principais dificuldades desse grupo de pessoas que não são pessoas que são ouvidas com facilidade, né? São pessoas que ficam mais, como o paciente ele é o protagonista, são as pessoas que ficam mais esquecidas, né? E vocês já trazem esse olhar mais sensível para essas pessoas. Quais são as dificuldades que vocês veem que existem hoje? Bom, existem várias dores, né, especialmente nesse grupo de pacientes, mas em pacientes que convivem com doenças degenerativas, né? Pacientes que precisam continuamente se adaptar a novas circunstâncias. Então, nós precisamos sempre ir trabalhando dificuldades que vão surgindo, dimensionando expectativas, colocando o que nós temos de tecnologia, até onde nós podemos ir, o que nós não podemos fazer, apoiar, orientar, né? Não só o paciente como os familiares. A dor do cuidador, né, do familiar, do cuidador, é uma dor que muitas vezes não é vista. E nós realmente colocamos isso em foco porque, como médicos, a gente tem um privilégio que é ouvir todos os dias histórias semelhantes. Então, eu, por exemplo, trabalho basicamente com uma doença só. Então, no meu dia a dia, eu vejo a mesma doença pela perspectiva de várias pessoas em contextos diferentes, homens, mulheres, mais jovens, mais idosos, mas é a mesma narrativa, é a mesma doença. Então, eu observo que existe assim, uma miríade de sintomas, de sinais, de formas de entendimento e pessoas que têm sofrimentos parecidos. Foi aí que o Missão Cuidar surgiu, né? Dessa ideia que nós tivemos de juntar pessoas que têm dores parecidas para que a partir daí a gente pensasse em boas soluções e formas de acolhimento. Eu acho que essas são as principais dores. E, na prática, a gente é médico do paciente, mas alguém sofre tanto quanto, ou às vezes até mais, dependendo do vínculo emocional, que muitas vezes é intenso, e que, como a Denise falou, isso é subdimensionado. Sim. A gente vê, inclusive, na literatura médica, essas alusões ao cuidador, né? A qualidade de vida sob a perspectiva do cuidador. Porque, às vezes, você faz um tratamento, o médico julga que entregou uma qualidade de vida, o paciente percebe de uma forma e o cuidador percebe de outra forma. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, espacidade. Às vezes, você trata um paciente que, muitas vezes, não tem perspectiva de voltar a andar, mas ele tem no dia a dia ali uma série de barreiras, inclusive com autocuidados, com higiene, que muitas vezes são compartilhadas essas barreiras
com o cuidador. E o cuidador, muitas vezes, é visto como um ator importante naquele cenário, naquele contexto, e a gente pensa, olha, eu vou tentar melhorar a espacidade aqui da musculatura que faz a abdução da perna, com o objetivo de facilitar o cuidado, facilitar o trabalho do cuidador, diminuir a sobrecarga física, uma vez que a sobrecarga emocional, junto com a física, são extremamente importantes, né? Há um sofrimento muito grande. Imagina você ver alguém muito querido, um familiar seu, você se sentir impotente por não poder mudar aquela realidade. Então, tudo que você entrega para o paciente, para aquela família, que possa melhorar essa interação, esse binômio paciente-cuidador, é muito válido. Então, ver a perspectiva do cuidador passa também por, ao propormos um tratamento, pensarmos como isso vai impactar o dia a dia do paciente, do cuidador, dos familiares que ali interagem no contexto social em que o doente se encontra. Então, facilita a vida do cuidador, né? E dá mais qualidade de vida para o paciente também. Sim, E, consequentemente, para o cuidador, né? Perfeito. E, então, vamos voltar aqui à minha pergunta. Como é que é o dia a dia da Damani? O dia a dia da mãe é um dia a dia... Ele é muito trabalho, pouca conversa. Mas quando a gente tem tempo, a gente troca informações, a gente troca muita informação técnica. Mas a gente também fala de perspectivas da empresa, de projetos que a gente almeja colocar em prática, de projetos extra-clínica, mas que caminham sempre em paralelo com as perspectivas da clínica, né? Acho que a clínica, do ponto de vista profissional, é o bem mais precioso, porque aqui e principalmente não pelo espaço físico, mas pelos recursos humanos que trabalham aqui, a índole das pessoas, os propósitos das pessoas, desde a primeira pessoa que atende o paciente quando ele chega, Samara, a Rose, a Jordeane, o Guilherme, que também está aqui com a gente. Então, você vê no modo como as pessoas lidam com as situações cotidianas, que são pessoas do bem, que querem o bem do paciente. Sim. Embora, diretamente, né, eles nem precisassem, entre aspas, diretamente ter esse vínculo emocional, mas você vê que eles se envolvem. Então, o Damani também não faria sentido se não houvesse esse ambiente leve lá fora, que existe também, que você percebe aqui dentro, e que a gente procura levar para tornar um dia a dia uma rotina que é de extrema responsabilidade nessa pacientes com doenças muitas vezes extremamente graves, que a gente pensa neles quando a gente vai operar o paciente no sábado, você começa a pensar nele um mês antes, às vezes semanas antes, pensando em entregar o melhor resultado para aquele doente, com programações, com planejamentos. A gente às vezes repete a ressonância porque não ficou legal. Então, toda essa integral dedicação tem a ver com o conceito da empresa, né? Com a nossa missão, nossa visão de como o doente deve ser tratado e com os valores que a gente carrega conosco e, enfim, e que a gente vê também brotar nas pessoas que estão aqui, que não são necessariamente os médicos. E eu percebi que vocês não podem ter 10 segundos juntos que já estão vendo algum caso, né? Já estão discutindo alguma coisa. E eu percebo muito isso quando vocês estão aqui. A gente vem para gravar, né? Porque eu faço os vídeos, a gente faz os vídeos de vocês. A gente vem para gravar e vamos fazer um take aqui, vocês dois olhando o computador. Aí você já abre ali um caso para examinar, para já passar as informações. É isso mesmo, né, Denise? É desse jeito, é essa correria mesmo. Nossa rotina é bem dinâmica, bem dinâmica. A gente faz parceria em vários projetos, né? Como o Gustavo falou, que andam em paralelo com o nosso principal projeto, que é a Damani. Então, são projetos muito sólidos, projetos dentro do mundo acadêmico, que é outro propósito nosso, outra paixão muito grande nossa em relação à nossa carreira. E sempre que nós temos oportunidade, porque a minha vida é bem corrida, a dele também é bem corrida, então sempre que a gente tem alguma oportunidade, a gente traz sim alguns tópicos e tenta aproveitar o momento. E não tem muita hora, né? É a hora que dá. A hora que dá. Gente, que incrível! A história de vocês realmente é uma história de vida, né? É uma história... A Damani é a vida de vocês hoje, né? É o foco que vocês têm hoje. E a gente está lançando o primeiro Damani Cast. Eu queria que vocês contassem um pouco como foi o dia da inauguração. Vocês lembram, né? Sim. Pronto, pois eu quero um pouco do dia da inauguração. O que vocês sentiram? O que foi, assim, deu alguma coisa errado? Como foi que aconteceu tudo no dia?
Foi um dia muito leve, tranquilo. A Damani, eu sempre tenho essa impressão que ela, o espaço, a Damani vai pedindo espaço físico, porque ela era menorzinha, à medida que a vida dentro da Damani cresce. Então, a Damani é que vai pedindo espaço. Então, a clínica começou pequenininha, aí muita gente foi se agregando, os pacientes foram se sentindo em casa, pertencendo, e a gente sentiu a necessidade de aumentar. Então, lá no primeiro dia, eu lembro de todos os detalhes. E no primeiro dia a gente teve um momento aqui bem interessante, reunimos as famílias, né? Houve uma bênção da clínica, depois a gente comemorou num almoço, a gente teve. Era sempre. Ah, tem uma coisa interessante. Antes de ser Damani, era Denise e Gustavo. Então a gente tinha uma plaquinha rosa e uma plaquinha azul. A gente ainda tem essa plaquinha rosa, essa plaquinha azul, antes da marca. É um chá revelação. Era o chá revelação. E aí eu lembro que uma das questões era qual era a posição da plaquinha rosa e da plaquinha azul. Foi uma progressão, né? Quando a gente percebeu que a Damani ela era mais do que Denise e Gustavo, que na verdade é como se tivesse gerado a Damani. Sim. Né? Então a Damani é algo gerado por nós a partir desse tempo de convivência, de alinhamento, e que hoje não é mais só Denise e Gustavo, não é mais um indivíduo, né? Não são dois indivíduos, é algo que né, a gente não consegue nem mensurar. Não E consigo. dentro desse projeto de agregar pessoas, a gente teve um momento, vamos nos posicionar como se fôssemos colaboradores da clínica. E a gente vê que tem colegas brilhantes atendendo aqui, além de mim, né, de nós dois que atendemos, mas que a gente quer que eles tenham uma carreira aqui profícua, que eles, né, frutifiquem aqui. A gente pensou, mas às vezes um colega ele quer trabalhar numa clínica, né, ou num espaço de atendimento de excelência, mas se esse espaço tem o nome de um ou de outro médico, às vezes isso despersonaliza aquela pessoa e às vezes deixa ele rebaixa a um patamar de submissão. Sim. E não é isso que a gente quer. Então vamos criar um nome que traduza o nosso objetivo enquanto local, aconchegante, de integração multiprofissional, que os pacientes vão se sentir de fato acolhidos, mas que quem chega aqui para atender, para entregar o melhor de si, veja isso como um espaço em que eles possam também ascender profissionalmente, sentar sob o nome de outro que eles colega, se sintam muitas vezes em somos da casa. mesma idade. Que eles se sintam em casa. E aí agora, 2025, nossa, um dia desse era 2010, né? A gente está em 2025. Quais são os próximos passos, os próximos grandes passos da Damani? Já pode dizer ou ainda é segredo? Eu vou dar spoiler só depois, mas tem muita coisa sendo pensada. Não acabou aqui. Não acabou com o DamaniCast, não é o último projeto, né? Não. Inclusive, a gente vem com uma nova ideia de Missão Cuidar para esse ano. Logo, logo vocês vão saber. Spoiler. Foi um projeto, nós temos um projeto piloto, né? Com 2 grupos de pessoas participando, um projeto com 8 participantes, para que a gente pudesse estudar. Eu participei das 2 manhãs, observei todas as atividades que foram desenvolvidas. E a partir disso, nós vamos ter um evento esse ano em alusão à doença de Parkinson para ajudar tanto os pacientes como alguns profissionais que têm interesse em aprender mais e os cuidadores e familiares. Então, em relação aos projetos de 2025, talvez até para 2026, já há ideias, né? Já há ideias. Mas a doutora Denise é uma pessoa muito estática, a gente tem que impulsionar ela de vez em quando. Não pode ser não, viu? Ela é uma pseudodinâmica. Não pode ser não, viu? Como a orientação de alguém um pouco mais, Tá acabando. alguém mais jovem, um pouco mais vitalidade, ela consegue. Mas na prática, a gente tem projetos que acho que envolvem, obviamente, reforçar esse olhar da clínica para a questão da missão cuidar das pessoas, expandir isso para outras áreas de atuação nossa, de pacientes com outras doenças também, cujos cuidadores sofrem muito, né? E principalmente nesse contexto de doenças crônicas, né? Também a gente tem aí ideias
de agregar com profissionais outros que a gente almeja trazer para o nosso ambiente, ou fazer parcerias, mesmo não estando no mesmo espaço físico, montar um projeto, talvez, de atendimento mais integral a esses pacientes, nos envolvermos em outras etapas do cuidado a esses pacientes. Então, não posso dar spoiler, até porque são ideias, às vezes, que não podem ser compartilhadas ainda. São projetos, alguns com ideias mais bem concebidas, outras mais incipientes. Mas eu acho que perceba que todos os projetos dos quais a gente fala, eles têm a ver com o que a gente oferece aos pacientes. Esse valor que a gente agrega no dia a dia deles, né? De alguma forma vai ser isso. Vai ser melhorar essa experiência da jornada do doente que orbita aqui no nosso, entre nós, aqui, que anda aqui no nosso ambiente, com os quais nos encontramos e para os quais queremos entregar um tratamento cada vez mais digno, mais integral. Sim, então a gente não tem mais dúvidas de por que a Damani se tornou uma referência, né, no cuidado de Parkinson, no cuidado de distúrbios do movimento, de medicina da dor, enfim, né, é todo um aparato que vocês constroem aqui, né? E esse é só o começo da Manicast, né? Eu acredito que nos próximos, acredito não, nos próximos episódios eu vou sair desse lugar para vocês assumirem também e vai vir uma terceira pessoa que vai ser entrevistada por vocês dois, não é isso? Exato. Que essa é a proposta da Manicast. Na verdade, da Manicast não é para ser uma forma de vocês divulgarem o próprio trabalho sempre, mas também de trazerem mais informações, mais avanços, né, na área de vocês e nas outras áreas da medicina. Exatamente. Não é isso? A gente... Na verdade, nós queremos que todos vocês, né? Na verdade, a gente quer que as pessoas que vão começar a assistir o da Manicast tenham a real noção de como é o nosso dia a dia mesmo de médicos, como que nós conversamos com outros especialistas. Então, vamos lá, nós temos psiquiatra na clínica, geriatra na clínica, fisiatra, outros neurologistas, e a gente vai apresentar um pouco mais sobre as doenças, sobre como que elas acontecem, os sintomas, quais são os tratamentos, mostrando um pouco de como que nós conversamos mesmo no dia a dia e tentando formar um canal de comunicação bem interessante com o nosso público. Como você tinha falado na pergunta anterior sobre projetos, talvez projeto dentro do próprio da Manicast, que é fazer o da Manicast algo interessante e enriquecedor para o nosso público. Então a gente vai pensar com bastante cuidado nas pessoas que a gente vai convidar para trazer conhecimento para esse projeto. Né? A gente quer agregar, de fato, aos pacientes. Então, nós vamos pensar não só na assistência, talvez a gente vai pensar em outras partes interessadas que compõem esse contexto da saúde no nosso estado. Né? A gente falou da visão, da perspectiva do cuidador. Tem que falar, por exemplo, da perspectiva do gestor, de barreiras que a gente enfrenta. Sim. A gente falou muito de tecnologia, nós estamos num estado pobre. Eu lembro que quando eu estava fazendo minha especialização em 2016, começando, né, depois da residência, eu fui motivo de um pouco de chacota, porque esse cara vai fazer neurocirurgia funcional para ir para o Piauí. Lá não tem DBS, né? Lá não tem. Essa era a visão. Obviamente, eu morava em São Paulo na época, meio míope também, né? Sim. E obviamente sem perspectivas de alguém que realmente não conhece a nossa realidade. Então, a gente provou que isso era só uma barreira pequena que a gente já transpôs, mas como tornar isso sustentável, por exemplo? O que a gente pode fazer enquanto um dos stakeholders desse contexto para fazer isso prosperar e ser sustentável, né? Ou pelo menos diminuir os encargos, porque a gente tem que pensar também na sustentabilidade da saúde. Não é só eu fazer a cirurgia, ajudar um paciente e o contexto todo. Então, eu acho que vamos trazer pessoas que possam agregar nesse debate, né? E nós temos colegas de áreas afins e até muitas vezes não tão correlatas com o distúrbio do movimento, mas também com a dor, por exemplo, com o cuidado de crianças com distúrbio do movimento, que a gente, né, não é tanto a nossa área, mas que chegam para a gente também.
E a gente precisa mostrar aqui no DaManiCast que essas pessoas que fazem belos projetos, né, que agregam muito a saúde piauiense, como que a gente pode interagir para trazer algo de importância para o nosso público? Eu acho que com essa filosofia a gente quer fazer um DaManiCast cada vez mais exitoso e cada vez contribuir mais para o nosso debate. É isso? É isso. Temos um podcast? Temos um podcast. Não, temos um DaManiCast. Então, até o próximo episódio do DaManiCast.